O iPhone 17 Pro e Pro Max mudou mais do que eu imaginava, porque muita gente fala que ele ainda é o mais do mesmo em relação à geração anterior, mas as mudanças que a Apple adotou são muito mais internas do que externas. A impressão que fica é que a Apple teve que reorganizar internamente toda a sua série de iPhones para poder colocar os novos recursos e as novas ideias que a Apple teve em relação aos seus dispositivos. E aqui no caso dos modelos Pro e Pro Max, é uma coisa muito voltada para algo que a Apple ainda não tem por inteiro, que é a inteligência artificial. Deve ter no futuro, o Apple Intelligence deve chegar em larga escala só em 2026 mesmo, se a Apple conseguir ajustar todas as suas questões de segurança em relação à inteligência artificial, mas pelo menos por enquanto, vamos focar em todas essas mudanças dentro do esquema interno do dispositivo, focando, e eu estou falando focando muito no vídeo, mas com foco no desempenho, no alto desempenho, na demanda de desempenho e também nas câmeras. Porque, sim, meus amigos, o A19 Pro não foi pensado apenas na inteligência artificial, mas sim oferecer a melhor qualidade fotográfica, a melhor capacidade de captação de vídeo, inclusive considerando o novo recurso que permite que você grave vídeos e registre fotos na orientação vertical, mas com o software ajustando na horizontal e também a superestabilização, todos os recursos que a Apple apresentou voltados para a câmera nos modelos Pro e Pro Max. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre os modelos mais caros do iPhone. Você não vai ver aqui especificações técnicas. São opiniões a respeito do novo dispositivo, considerando tudo aquilo que a Apple apresentou. Se você gostar do que vai ver no vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe, clique na sineta, faça a palavra seguir adiante, porque de tempos em tempos eu vou falar sim sobre tecnologia móvel, sobre esportes, entretenimento, variedades. Uma mudança importante que a Apple colocou no dispositivo, nesse novo iPhone 17 Pro e Pro Max, é o seu novo corpo monobloco de alumínio. Eu considero isso importante porque é um material mais leve, é um material que ajuda na gestão térmica e para reforçar que esse A19 Pro, ele é potente, ele é capaz, ele pode entregar uma maior performance em áreas específicas como inteligência artificial, pós-processamento de fotos e vídeos, e todas essas tarefas que demandam um pouco mais de processamento. Então, o alumínio, nesse aspecto, ele é importante, ele ajuda na gestão térmica e, por consequência disso, uma maior performance. E para reforçar esta performance top de linha durante o uso ou por mais tempo, a Apple colocou uma nova câmera de vapor para poder fazer o gerenciamento interno tanto do processador, quanto dos componentes internos, quanto da bateria. Isso aqui é a Apple pensando direito, porque se há um diferencial que ela pode colocar nos modelos Pro e Pro Max, é justamente, e eu nem estou falando de maior longevidade de bateria, eu estou falando de um dispositivo que vai funcionar bem por mais tempo, levando em consideração a sua potência bruta e a gestão térmica dessa potência bruta. Se colocou uma câmera de vapor e colocou o alumínio, que consegue gerenciar melhor o calor dos componentes internos, significa que a gente tem um processador que vai demandar mais e que vai trabalhar de forma mais pesada. E aí a Apple tentando focar na melhor experiência de uso para os usuários mais premium. E antes de continuar, eu vou dizer logo de cara, para não decepcionar aquelas pessoas que procuram por essa informação e que querem realmente saber por que a Apple tomou essa decisão. Eu vou gravar um vídeo dedicado explicando por que a Apple decidiu colocar a cor laranja no iPhone 17 Pro e Pro Max. Porque essa talvez seja a maior dúvida da maioria dos interessados em comprar esse dispositivo. A gente está falando de um smartphone que é sóbrio. A gente está falando de um smartphone que no Brasil custa R$ 11.499. Não é qualquer um que vai comprar esse telefone. Porém, existe método da dona Apple. Existe método, existe marketing e existe ações e consequências que podem justificar porque que a cor laranja desembarcou lá no iPhone Pro. Poderia ser no iPhone base?
Poderia, mas isso não aconteceu. Outra novidade bem interessante desse novo iPhone 17 Pro e Pro Max é que o sistema de câmeras agora tem 3 sensores com 48 megapixels. São sim sensores melhores, mas eu sou o cara que sempre está enfatizando que não é o fato de você ter uma grande quantidade de megapixels que fará com que o seu smartphone registre fotos e vídeos com uma maior qualidade. A gente está pensando hoje também na capacidade de pós-processamento, em como a inteligência artificial vai ajudar nesse pós-processamento e também como que o software de câmera da Apple vai trabalhar com isso. Lembrando sempre que você não precisa depender do aplicativo de câmera da Apple para você registrar fotos e vídeos no iPhone. Por exemplo, a Blackmagic tem um ótimo aplicativo de câmera para o iPhone e que pode ser utilizado por qualquer usuário para obter resultados melhores e até em situações específicas, uma qualidade maior do que aquela que a câmera do iPhone entrega. E é sempre bom você ter mais de uma opção instalada no seu smartphone. Outro fator que você deve prestar atenção é que a lente teleobjetiva teve um downgrade. Foi de 5x para 4x no zoom óptico. Em compensação, ele pode alcançar até 8x no zoom através do recurso de software para poder fazer o ajuste para essa configuração de foto. Alguns vão considerar um downgrade, outros vão considerar um upgrade, mas assim é a vida. É a Apple colocando, como que eu vou dizer? Colocando na balança a relação custo-benefício de como o iPhone Pro e Pro Max pode ser mais vantajoso, financeiramente falando, para a própria Apple. Eu já disse algumas vezes em alguns vídeos que a Apple não é uma entidade governamental, não é uma ONG, não é a Madre Teresa de Calcutá e nem a ONU. A Apple é uma empresa que visa o lucro, então ela vai maximizar o dispositivo para que ele seja mais rentável para a própria Apple e está tudo certo. O duro é pagar R$ 12.500 pelo iPhone 17 Pro Max. Do mais, novos recursos de conectividade, o Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, o novo modem da Apple que deve ajudar a otimizar essa autonomia de bateria, o modem N1, o Apple N1. E a gente também tem que levar em consideração que a bateria aumentou, da mesma forma como aumentou no iPhone 17, também em função de um melhor gerenciamento de recursos, considerando também a maior demanda por inteligência artificial, a maior demanda pelos recursos de software, maior demanda da câmera, mais gente que vai gravar mais vídeos e mais fotos no dispositivo, pelo menos é o que se espera. E a Apple promete uma autonomia que vai até 31 horas de vídeo no iPhone 17 Pro e 37 horas de vídeo no 17 Pro Max. O tempo vai dizer se isso é verdade ou não, ou se a Apple está fazendo mágica com os números ou tentando manipular os números para de alguma forma convencer os usuários a adquirir o smartphone. O que eu penso sobre ele? Um dispositivo caro. Ele talvez, para a percepção do grande público, talvez esse seja o iPhone que passou por uma quantidade menor de modificações, mas ele melhorou de forma muito pontual onde tinha que melhorar, onde poderia melhorar. E todo ano a Apple está entregando um processador novo, está mudando os sensores de câmeras, está prometendo uma maior autonomia de bateria e talvez eles realmente conseguiram com essa ideia do corpo monobloco de alumínio. Com certeza removeram alguns aspectos, alguns detalhes de hardware do dispositivo para abrigar uma bateria maior, para entregar essa autonomia maior também. Quem comprar o iPhone 17 Pro Pro Max vai ter uma recarga rápida de 40 watts, o que também deve ajudar a minimizar essa questão de espera pelo dispositivo ficar pronto para o uso e precisa de um carregador mais rápido e mais potente para alimentar uma bateria maior. E quem vai comprar esse iPhone vai para o exterior para pegar ele. Porque ele é caro desse jeito. Ele é caro desse jeito porque ele não é fabricado no Brasil. Essa é uma versão do iPhone que ela é importada. E eu desconfio que o iPhone Air também ele não é fabricado localmente. Ele vem de fora. Se bem que o iPhone Air está mais ou menos no mesmo preço do iPhone 16 Plus. Então pode ser que a Apple realmente tenha apostado nas nossas... Tem apostado é ótimo. Apostou nas nossas capacidades de fabricação dos dispositivos e coloque o iPhone Air para ser fabricado aqui. O iPhone Pro e Pro Max com certeza não. Vai ser um produto
importado. Eu não queria reclamar de forma gratuita de um smartphone que a gente sabe que é caro. E também não queria passar pano para a Apple. Mas leva em consideração que, com tudo o que aconteceu nos aspectos tarifários, não só tudo que os Estados Unidos fez, mas o rebote que China e Índia deu em relação às tarifas estabelecidas, toda essa guerra comercial que está acontecendo e que afeta diretamente a Apple, como fabricante de dispositivos eletrônicos que utiliza países estrangeiros para fabricar os dispositivos. Considerando isso, dá para dizer que é uma vitória muito relativa, mas é uma vitória a Apple entregar toda a série de iPhones novos com os preços da geração anterior. É uma vitória, porque o cenário poderia ser muito pior, principalmente para esse iPhone 17 Pro e Pro Max, que é o mais caro da série e tinha tudo para ser muito mais caro. O preço sugerido lá nos Estados Unidos pela Apple para esse dispositivo ainda está mais ou menos par e passo com o que foi lançado no ano passado. Não sei se a próxima geração de iPhones no ano que vem vai chegar por esse custo, se ela não vai custar naturalmente mais caro, se a situação nos Estados Unidos não se reverter ou se Estados Unidos e China não entrarem em nenhum acordo comercial para pelo menos reduzir as taxas de importação de dispositivos. Mas a Apple conseguiu meio que fazer um belo malabarismo para colocar novidades nos seus smartphones e mais ou menos segurar o seu preço e não deixar tão caro, ou não deixar esses produtos tão caros como eles poderiam custar. E no próximo vídeo eu prometo que eu falo sobre o iPhone 17 Pro na cor laranja cósmico. Eu vou responder a pergunta de $1 milhão. Por que que a Apple lançou o 17 Pro na versão laranja cósmico? E spoiler, Taylor Swift tem alguma coisa a ver com isso de alguma forma. Pode segurar essa informação que amanhã a gente conversa sobre isso.